Natal sediou o 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, um momento de encontro dos mais de 240 comitês de bacias. Isso só foi possível com o apoio de várias instituições. Eu estou aqui com a Renata Maranhão, que é a Superintendente Adjunta de Apoio ao Sistema, o SINGRE. E, Renata, fala para nós da importância do INCOB, né, esse envolvimento da ANA com o Encontro Nacional de Comitês. Para a gente esse é o evento mais importante, né, que nos envolvemos diretamente, porque estamos dentro de uma superintendência de apoio ao sistema e às agências infranacionais do saneamento, e não tem espaço mais oportuno como o espaço em que agrega, né, no caso da edição desse ano, mais de 2.000 pessoas que estão atuando cotidianamente dentro dos comitês de bacias, né, dos órgãos gestores estaduais. E é nesse espaço de aprendizagem, de diálogo, de encontro, de reconhecimento do que está sendo feito e, ao mesmo tempo, da identificação do que precisa ser feito. É um espaço muito rico para pautar as nossas políticas públicas na área de gestão de recursos hídricos. Renata, você sempre foi a nossa referência, né, na educação ambiental e na capacitação, mas agora você assumiu um desafio maior ainda, sendo a superintendente adjunta de apoio ao sistema. Então, eu sei que você está viajando bastante para os estados. Como é que está sendo essa experiência, né, de você ter uma missão maior de apoio aos comitês e aos estados? Ela é uma experiência que o fato, né, de eu ter estado nesses últimos 20 anos diretamente envolvida na educação ambiental, capacitação e mobilização social, é uma experiência que vem agregar, né, acaba sendo agregada com esse diálogo junto aos comitês, aos órgãos gestores estaduais, no apoio à implementação da cobrança, na implementação desse recurso de forma mais qualificada. Sim. Então, a base da educação ambiental, falando de uma educação ambiental que ela preconiza a mobilização, o fortalecimento da participação social, a qualificação dos atores que estão dentro né, dos comitês de bacias na tomada de decisão para que a gente minimize essas assimetrias, é uma base que vem ao encontro, né, de todos esses outros desafios. Então, com isso, a gente amplia cada vez mais o nosso desafio, né, e hoje a gente né, desenvolve essa atuação aí junto aos comitês, órgãos gestores estaduais, conselhos. Então, acho que o desafio se ampliou, se intensificou, mas, ao mesmo tempo, a gente fica cada vez mais motivada e desafiada para fortalecer esse sistema aí tão necessário para o fortalecimento na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Você falou em desafio, né? E o ano passado, vocês foram desafiados, né, de fazer uma capacitação diferente, e aí surgiram as jornadas, e aí vocês foram desafiados novamente de ampliar as jornadas, né? E esse INCOB superou todas as expectativas. Como é que fala um pouco dessas jornadas, do que vocês estão vivendo nessas jornadas? Ano passado, né, eu acho que quem participou do INCOB vivenciou o que foi a jornada para todos os participantes e, assim, como que a gente pode interpretar, né? Por que fez tanto sucesso? Primeiro, a gente fomos ousados, de certa forma, né? Como mudar totalmente, estabelecer uma nova metodologia em que a maior parte das pessoas não estavam acostumadas. No momento pós-pandemia, né, foi até considerado o INCOB do abraço, em que as pessoas, ao mesmo tempo, estavam sedentas para falar, para compartilhar e para trocar. Então, a jornada, o que ela fez? Ela tirou o papel central dos palestrantes para o público, né, para esse potencial coletivo. Né? Imagina a riqueza que a gente tem na escuta, a riqueza, o potencial de cada um desses participantes que estão aqui, com a sua vivência do território, são as pessoas que compreendem a bacia hidrográfica, cada um com as suas especificidades, seus desafios. Então, proporcionar esse espaço de escuta e, ao mesmo tempo, oportunizar que o maior número de pessoas, né, possam falar, porque quando a gente dialoga em plenária, são sempre, né, as mesmas pessoas que têm uma maior a proximidade com a fala, se sentem mais confortáveis, que acabam falando. E muitas pessoas são silenciadas e a gente perde a oportunidade, né, de
de contribuir, de escutar outros olhares. Então, por isso que eu acho que foi esse sucesso todo. Foi aquele caos, né, mais de 200 pessoas dentro de uma sala ao mesmo tempo, trabalhando, e né, desconfiado dessa metodologia, mas mesmo assim deu certo. E aí a gente chega esse ano com o desafio de ampliar, trazer novos temas, incorporar temas nunca tratados no INCOB, como saneamento e alguns outros. Mas a gente aprimorou a metodologia, né? Ao mesmo tempo, com o primeiro momento, ao invés da gente trazer as perguntas prontas, que sempre deu muito trabalho, quais são as perguntas? Porque são as perguntas que vão direcionar toda a discussão. Então, perguntas bem feitas, elas vão gerar resultados mais efetivos, né? E mais direcionados à nossa expectativa dentro dessas jornadas. Então, a gente incorporou um momento para construir as perguntas. E foi muito rico, né? Na leitura das perguntas, a gente identifica o caminho onde precisamos avançar. E a partir dessas perguntas construídas coletivamente, uma segunda etapa para começar a construir respostas em torno dessas perguntas. E o terceiro passo, que foi que cada um saísse com um pequeno passo elegante, né? O que eu posso fazer concretamente ao retornar para o meu comitê de bacia, para o meu órgão gestor estadual, né, para o meu espaço. Então, foram essas 3 etapas, mas na conversa a gente já está percebendo que no próximo a gente, né, já tem que aprimorar alguns pontos, talvez esse pequeno passo elegante não deve ser individual, mas coletivo, e não precisa ser pequeno, pode ser um grande passo elegante, porque o que foi muito recorrente nas diversas falas, conversas, rodas, né, de diálogo que tiveram, são 2 questões, né? Primeiro, a urgência que a gente tem. Acho que isso foi bem recorrente nas palestras. Estamos num momento em que precisamos agir. As mudanças climáticas, que era algo tão distante, já é uma realidade. E é uma realidade que vai se agravar. Então, como que a gente se adapta dentro, né? Tanto que é um dos temas do INCOB, como que a gente se adapta, como que a gente atua enquanto sistema de gerenciamento de recursos hídricos, aonde estamos enquanto sistema, né? Será que estamos fortalecidos? O que precisamos aprimorar? Né? Como que avançamos aí nesses últimos anos de políticas em torno de todos os instrumentos? Por isso que a jornada teve um dia, em parceria com a BR Hidro, dedicada à discussão dos instrumentos da política, né? Que é a partir dos instrumentos que a gente implementa a política. E o outro ponto, que foi também bem recorrente, é a importância dos comitês enquanto coração do sistema, enquanto instância responsável por essa política, né, que é descentralizada, participativa. Que, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. Para que seja um coração, para que, efetivamente, esse sangue, né, do sistema ele seja bombeado com a devida força necessária para essa urgência, esses comitês precisam estar fortalecidos, eles precisam estar engajados, né, cientes do seu papel na mudança desse cenário que é tão urgente. Então, o INCOB ele traz isso. Acho que ele traz essa potência, essa liga, esse encontro, essa percepção de que estamos caminhando no mesmo sentido, que tem muita coisa boa sendo feita. Articulação, né, ali, em cada momento você junta uma pessoa de um comitê com um órgão gestor, com uma entidade delegatária, e de repente você já está construindo uma nova ideia, um novo projeto. Então, assim, os resultados eles são muito maiores do que a gente consegue mensurar, são muito maiores do que a gente escreve enquanto objetivos do INCOB, e com certeza é a partir do INCOB, não enquanto um evento que é evento, né, mas enquanto um processo que a gente reconhece como relevante para que o comitê ele assuma efetivamente esse papel de coração do sistema. Eu estou sorrindo aqui, não é para você não, eu estou rindo de você, porque 3 dias de trabalho louco e você está com uma bateria carregada, uma energia, Renata. E eu acho que isso é fruto, né, dessa troca que a gente faz aqui no INCOB, né, essa troca de energia. E aí fala em nome um pouco dos 50 funcionários quase da ANA que estão aqui, técnicos, superintendentes, diretores da ANA, uma imersão, quase que nós estamos com a filial da ANA aqui, né? Então, vocês que conversam entre vocês, fala desse sentimento dos técnicos da ANA, né, que foram recebidos aqui pelo público do INCOB. É verdade, eu estava até conversando, o INCOB é diferente, eu não canso. E por que eu não canso? Porque é alimento para a gente, né? Cada pessoa que você encontra, ela chega com uma expectativa, com uma vontade de falar, e às vezes pela escuta, né, você
essa troca nos alimenta, porque está dentro do nosso propósito, né? Agora com esse desafio de ser superintendente, adjunta, que tem que trazer essa energia, eu acho que é isso que gera um pouco mais de ansiedade. Como que a gente agita esse sistema? E o INCOB é o exemplo de que é possível agitar, é o exemplo de que estamos caminhando no sentido certo, de que é possível mudar esse percurso, né, diante das mudanças climáticas e de outras as crises que se somam, né, que enfrentamos atualmente. E com isso a gente se energiza, né? Talvez quando acabar a gente vai ficar um dia precisando levar um resgatar tempo, né, para a dar bateria, mas é um alimento que é muito gratificante. E nesse ano a Ana se mobilizou, a gente estimulou que todas as áreas da Ana trouxessem de alguma forma as suas políticas, né? Essa aproximação, por exemplo, a gente trouxe um novo tema que é a fiscalização responsiva. Sim. Que parecia ser um tema muito distante dos comitês, a gente teve até, né, poucos inscritos, mas as pessoas que participaram se sentiram muito provocadas, interessadas. Então, essa oportunidade de trazer outras áreas da ANA também para essa aproximação dos comitês, né, tem as áreas que trabalham com os instrumentos, que essa aproximação é mais clara, as áreas que estão diretamente relacionadas com os papéis, né, dos comitês de bacias, que em todos esses 25 anos de INCOB, estiveram presentes, foi muito interessante a gente cada vez mais dar continuidade à discussão. Mas trazer novos temas fez com que a Ana também se energizasse. Né? A Renata sai energizada, mas com certeza esses 50 servidores que envolvem todos os diretores, superintendentes, adjuntos, coordenadores, eles vão sair mais motivados e trazendo um pouco mais ou muito mais da realidade dos comitês para a sua iniciativa, né? Porque esse é um gargalo que a gente tem. Como que a política pública ela não fica tão distante, né, da realidade do território? Eu vou perguntar, né? Eu acho que eu nem precisava, você falou tanta coisa aí que mexe, né, com o íntimo da gente, mas me define numa frase, numa palavra, tudo isso que você falou, toda essa troca, essa energia, essa emoção. Difícil resumir uma frase, uma palavra, mas eu colocaria aqui o pertencimento, a identidade e o engajamento. Né? Eu acho que se a gente promover cada vez mais esse sentimento de pertencimento, de identidade em torno da bacia hidrográfica, estabelecermos ações que promovam esse engajamento, a gente vai conseguir se aproximar um pouco mais, né, do nosso papel, da nossa principal missão, que é assegurar uma segurança hídrica para todos e para todas. Renata, adorei conversar com você, como sempre. Muito bom estar com você. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço.